As três grandes vantagens que encontrei a fazer o mestrado em biotecnologia foi o prestígio e a dinâmica científica que se vive em toda esta casa, foi a disponibilidade pedagógica de todos os elementos desta instituição e, sem dúvida alguma, também com muito peso a reputação que esta casa tem, que é reconhecida por absolutamente toda a gente. O mestrado ajudou-me muito no meu percurso profissional, porque dá-nos a possibilidade de fazer um estágio curricular. Esse estágio curricular eu optei por ir por uma empresa, as Conservas Portugal Norte. No fim deste estágio propuseram-me ficar lá a trabalhar e lá continuo já há 1 ano e 2 meses. Portanto, gostaria de salientar três aspectos positivos e os quais eu recomendaria a alguém interessado em fazer o mestrado em microbiologia pela Escola Superior de Biotecnologia. O primeiro tem a ver com a temática e com a abertura da temática que na Escola Superior de Biotecnologia e em especial deste mestrado é possível fazer, portanto não nos obriga, não nos restringe a um tema só ou não nos restringe à microbiologia, não nos restringe ao local de realização da tese e da sua dissertação, mas permite-nos estar noutros laboratórios, noutras instituições, onde podemos desenvolver a nossa tese. Portanto, acho que é um aspecto muito positivo. O segundo aspecto tem a ver com o corpo docente, que é nacional e internacional, e foi aí onde eu tive o meu primeiro contacto com investigadores internacionais, onde consegui ter uma ideia diferente da ideia que eu tinha, de como se faz ciência. Isto ajudou muito pessoalmente e profissionalmente a perceber como é que as coisas funcionam e a ter outra visão de um mesmo problema. E o terceiro aspecto que eu gostaria de salientar é que, embora tenhamos uma série de unidades curriculares muito geral, deixa de ser um problema a partir do momento em que cada unidade curricular é abordada muito profundamente. Portanto, apesar de termos algo muito geral, conseguimos aprofundar cada tema ao pormenor. Portanto, acho que estes são os três aspectos mais importantes neste mestrado. Eu ainda não tenho uma experiência profissional muito grande. Posso dizer que toda a pouca experiência que tive foi sempre proporcionada pela Católica e agora, ao entrar no mercado de trabalho, espero que ter o mestrado aqui funcione como um facilitador para entrar em grandes empresas e evoluir a nível profissional. O mestrado em microbiologia, o facto de fazer mestrado ajudou-me a iniciar os estudos que mais tarde contribuíram para o desenvolvimento da minha tese de doutoramento. Portanto, ao fim e ao cabo, serviu como uma porta de entrada para algo mais concreto e mais profundo como o doutoramento. A minha escolha pela Escola Superior de Biotecnologia deveu-se a uma lacuna na minha formação. Sentia-me que não estava preparada ainda para o mercado de trabalho e que queria ir fazer um mestrado, adquirir novas competências e por isso escolhi a Escola Superior de Biotecnologia pelo seu prestígio na área da engenharia alimentar. Quando entrei aqui, nos primeiros 2 anos, aquilo que eu mais ouvia falar era do peso da instituição de biotecnologia a nível industrial. Francamente, na altura, com 2 anos de casa, não acreditava que ela fosse tão verdade, e tão sincera e tão factual como na realidade é. É incrível como o facto de eu dizer que venho de biotecnologia, o facto de eu ter um mestrado em microbiologia, em biotecnologia, a quantidade de portas, a quantidade de brilhar de olhos que consigo colocar. A verdade é que é uma instituição reconhecida e é uma instituição respeitada e só isso vale tudo. Também é fascinante a quantidade de pessoas que eu vou encontrando ao longo do meu percurso profissional que já vieram aqui. Eu, como já referi, estou a trabalhar na área alimentar e na área alimentar biotecnologia tem um peso comprovado, tem um peso pioneiro e tem um peso completamente admirado por tudo que é indústria. Então, o mestrado é muito bom a nível de formação. Acho que é de salientar que a formação, que os conteúdos são são essenciais para a engenharia alimentar. Outro ponto a salientar é a relação de proximidade de professores e alunos. Estão sempre disponíveis para nos ajudar e acho isso muito importante, principalmente porque eu vim de uma universidade onde havia milhares de alunos e não tínhamos esse contacto. E outro ponto a salientar é a proximidade das empresas e da faculdade que facilita depois a encontrarmos emprego. Um dos primeiros aspectos que eu salientaria como vantagens de fazer o mestrado aqui na Católica é que estão sempre a decorrer muitos projetos de investigação e a nível europeu em diferentes áreas e é muito importante termos uma proximidade com esse tipo de atividade. A Católica também tem parceria com muitas empresas a nível nacional e a nível internacional
e também ficamos mais por dentro do que se está a passar na indústria, o que é uma grande vantagem. Também salientaria o facto dos professores serem os melhores nas suas áreas, e isso estimula muito a aprendizagem e nós ficamos sempre com mais interesse em aprender os diferentes assuntos. Também salientaria o componente prático que nós temos aqui na Católica, que é uma vantagem a comparar com outros cursos que não têm uma componente prática tão grande, e dá-nos a oportunidade de aprender muito mais, porque ao fazer aprendemos sempre melhor do que apenas com o conteúdo teórico. E acho que esses seriam os 3 aspectos que eu salientaria como pontos fortes do mestrado aqui na Católica. Portanto, após a conclusão da licenciatura em Microbiologia, também pela Escola Superior de Biotecnologia, senti a necessidade de abordar ou de aprofundar conhecimentos, e sabendo do rigor e qualidade da Escola Superior de Biotecnologia, pareceu-me o sítio ideal para continuar os meus estudos e, portanto, continuar esta formação avançada. E o mestrado em Microbiologia pareceu-me a opção correta e a opção ideal nestas circunstâncias. Eu sempre quis fazer o mestrado e depois da experiência que tive aqui na licenciatura resolvi continuar também na escola e prossegui aqui os meus estudos para o mestrado. Eu terminei o meu mestrado aqui em Microbiologia há coisa sensivelmente 2, 3 anos. E o porquê de eu ter vindo aqui fazer o meu mestrado, ter escolhido a Escola Superior de Biotecnologia para fazer o mestrado, foi porque essencialmente era o que me permitia ter o maior leque de conhecimentos acumulados num só mestrado. Eu há bastante tempo que me sentia fascinado pela indústria alimentar, portanto, a indústria alimentar e a segurança alimentar, que estava toda ela relacionada com aquilo que é a microbiologia e o impacto da microbiologia a nível industrial. Portanto, ter os conhecimentos que estavam preconizados no plano de estudos do mestrado, da microbiologia, foi a forma que eu achei ser a mais completa, a mais correta e a mais adequada para poder abordar a indústria na área alimentar, na área de segurança alimentar e na área profissional. A principal motivação pelo qual eu decidi fazer o mestrado na Escola Superior de Biotecnologia, um mestrado em Microbiologia, foi querer aprofundar conhecimentos que adquiri durante o meu curso, conhecimentos sempre mais gerais, mas desta forma eu sabia que poderia contribuir para o meu evoluir como pessoa ligada ou pessoa interessada no ramo científico ou no ramo académico. E o mestrado em Microbiologia serviu essencialmente para isso. Além disso, sabendo do rigor e da qualidade do ensino da escola, já que eu tinha feito lá a minha licenciatura, isto também contribuiu para uma maior facilidade e uma maior adesão da minha parte àquele mestrado.